Pai do Senhor, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com os irmãos. Nesta noite estou iniciando esse live, amém? Tive alguns probleminhas para iniciá-lo hoje, né? E precisei adiar um pouco, amém? Mas estamos aqui transmitindo para os irmãos, né? Vai ficar gravado aí para que os irmãos quiserem assistir, ouvir, né? Essa palavra, esse ensinamento de hoje. Que assim Deus possa alcançar seu coração onde você estiver, amém? Peço desculpas aos irmãos pelo horário, mas eu não poderia deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, amém? E quero orar com os irmãos, né, que estejam acompanhando, que vão acompanhar nesta noite. E assim vamos estar orando pela sua casa, pela sua família e continuar nesta fé no coração que Deus está no controle de tudo. E que Deus venha abençoar seu lar, sua família, seus sonhos, seus projetos, porque os planos de Deus jamais serão frustrados na sua vida e na minha vida, para aqueles que verdadeiramente amam a Deus acima de todas as coisas. Amém? Quero iniciar com a oração, quero falar de um tema hoje aqui, amém? Que é cada lar uma igreja, né? A importância de trazer a presença de Deus para a sua vida, para o seu lar. E que a igreja, que seu lar seja uma raiz da igreja, né? Perpetuamente, para a salvação, para a transformação da sua família e da sua vida. E que possamos todos os dias aprender que nós precisamos ser exemplo, né? E viver o que pregamos, viver aquilo que as pessoas, né, transmitem para nós através da palavra, trazer para dentro de nós e transformar isso em ação, em atitude. Atitude de fé, atitude de estar ajudando o próximo, estar buscando viver o verdadeiro evangelho na sua vida, tanto dentro da igreja como fora da igreja, no templo, né? Porque nós somos a igreja de Cristo. Quero fazer uma oração e deixar alguns versículos aqui a respeito de oração. Estou falando muito, nós temos que orar. Esse tempo de quarentena, é o tempo de orar, de meditar na palavra do Senhor, para que Ele traga a direção do Espírito Santo para a nossa vida, acalmar o nosso coração. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, diante da vossa presença, eu apresento os teus filhos, eu apresento a vossa igreja. Apresento o meu coração, minha família, a família, Deus, poder do Senhor. Aqueles que estão neste momento, Senhor amado, Deus e poder, triste nos seus corações, que o Senhor venha alcançar, venha tirar toda a fadiga da alma, venha tirar a tristeza do coração, as enfermidades dentro dos lares, seja agora, Senhor amado, repreendida pelo Senhor, em nome de Jesus. Que assim o Senhor te repreenda toda enfermidade. Pai querido, que estiver assolada em cada lar, seja repreendido todo o mal e colocada a unção do teu poder, do teu Espírito. Pai, eu te peço que nesta hora o Senhor venha curar e libertar, tirar o cansaço da mente, da alma, do espírito dos teus filhos. Alcança aqueles que estão querendo desistir das suas vidas, que estão querendo desistir do seu casamento. Pai querido, desistir, Senhor amado, da sua salvação. Que o Senhor venha trazer uma convenção verdadeira no coração dessas pessoas. Que o Senhor venha transformar suas vidas, seus ministérios e voltar ao primeiro amor diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor amado, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Senhor amado, vai de encontro aos hospitais, vai de encontro, Senhor amado, aos presídios, onde as vidas estão sofrendo agora. Que o Espírito Santo de Deus venha, Pai, penetrar sobre esses corações. E que venha, Pai, ter Deus poder, Deus e glória, consumir todo o mal, todo o laço das trevas. E o poder do Senhor, Pai querido, seja enviado teus anjos pela tua ordem. O anjo de cura, de libertação para esta nação, para este povo, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Senhor amado, que o Senhor venha abençoar a Ceilândia, o Brasil, as cidades, Senhor amado, desse país. Alcança os governantes, Senhor amado, nosso presidente. Senhor amado, que venha com leis, que venha edificar e abençoar, Senhor amado, a nossa família. Toma nas tuas mãos esse live, Senhor amado. Aqueles que acompanhar ou que vão acompanhar, Senhor amado, posteriormente, que venha ouvir, Deus, poder a tua mensagem, a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Quero deixar o versículo para os irmãos. Em Mateus 6:5, a palavra do Senhor nos fala
E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Amém? Então, quando orar, ore em secreto, fale com o Senhor. Orar é falar com Deus, e precisamos apresentar nossas mazelas, nossos fracassos, nossos anseios a Deus e os nossos erros, né? E agradecer. Na oração tem que ter o agradecimento, amém? Mas não ficar dizendo, eu oro de madrugada, eu faço isso para as pessoas. Você não precisa justificar para as pessoas o que você faz diante de Deus. Deus já conhece o seu coração, a sua necessidade, a sua comunhão com o Senhor. Amém? Você não precisa justificar para ninguém que você tem sua comunhão com Deus. Os frutos do Espírito, a sua vida, as suas ações já diz quem é você. Amém? Que seja positivo ou negativo, a mente, aquilo transmite para nós, os seus atos transmitem para as pessoas. Mas o que você é, ela é transmitida de forma naturalmente pela natureza que existe em nós. Amém? Em Mateus 6, do capítulo 6, do 6 ao 7, também a palavra de Deus nos fala: mas tu, quando orares, entre no teu quarto e, fechando a porta, ore teu Pai que está em secreto. Né? A mesma coisa que nós estamos falando aqui. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém? Nós estamos diante de Deus, do Pai Todo-Poderoso. Não podemos ficar repetindo as mesmas coisas, a mesma oração, repetidamente, porque Deus, no abrir da nossa boca, a palavra de Deus fala que Ele já sabe o que nós estamos pensando. Antes que nós falássemos, Ele já está sabendo o que nós vamos falar. Não precisa ficar repetindo diversas vezes as mesmas palavras para Deus, porque Ele já sabe a intenção do nosso coração. Mas é necessário falar, orar a Deus, porque em secreto Ele já sabe o que nós estamos querendo. Amém? Então, quando for orares, ore. Você e Deus, fale com você e Deus falando com o Senhor, de forma que seja só Ele e você. Amém? Tem a oração individual, tem a oração coletiva, mas aqui a oração é você e Deus. Ele sabe as suas necessidades, então não precisa falar para as pessoas o que você precisa. Amém? Apresente a Deus o que você precisa, que Ele pode usar quem Ele quiser para te abençoar, para trazer a providência na nossa vida. Amém? Outro versículo também que fala de oração, muito importante, que todos são importantes, mas esse aqui, Mateus 26, 41. Amém? Vigiai e orai. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então não existe oração para Deus sem vigilância. Se nós temos um filho que conversa com o pai, que quer as coisas, que vai mudar, mas não muda, mas não vigia, esse pai vai ficar com esse filho impossibilitado de abençoá-lo com alguma coisa. Não pode confiar. Ele ama o filho, mas não pode confiar no filho. Né? E Deus também é assim. Ele só vai receber a nossa oração, vai receber essa conversa, se nós vigiarmos, se nós estivermos em vigilância nas nossas atitudes perante a Deus. Amém? Perante a Deus, diante das nossas atitudes, vai fazer a diferença na nossa vida, na resposta que Ele vai nos dar. Né? Porque a resposta de Deus para a nossa vida é sim ou não. Todas duas são boas. Tem gente que acha que o não ele é ruim, mas o não ele tem sua necessidade. Alguns momentos, por quê? Porque nós sabemos que nossa vida não pode ser só sim e também não pode ser só não. O ser humano ele precisa buscar equilíbrio no que ele quer e no que ele vai buscar. Saber que o que ele busca nem todas as vezes vai ter uma resposta, vai ter um retorno. Mas a diferença é ter equilíbrio, ter condições
psicológicas, espirituais, para aceitar o não, né? Porque o não é ruim, mas ele é bom quando vem de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que o não se torna um sim. Eu não estou te dando isso porque sim vai acontecer algo de ruim, né? Eu estou te dando um sim porque não vai acontecer nada de ruim. Então eu te estou dando um sim para que você receba coisa boa lá na frente. E também estou te dando um não para que você receba um livramento lá na frente, né? Para encerrar aqui também tem outro versículo em Tiago 5:16, também falando da oração, né? Conversai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Confessai, né? Portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aplica de um justo, né? A súplica, desculpa, de um justo pode muito na sua atuação, né? Pode muito bem na sua atuação, né? A súplica, o que é a súplica? Clamar a Deus por alguém da família. Quantos livramentos Deus já deu à sua família? Através dos seus lábios, através da sua conversa com Deus. Você fala, Senhor, livra meu irmão, livra minha esposa, meu pai, minha parentela, a igreja, o pastor, né? Os anjos do Senhor, ele é invocado por Deus, são invocados pelo homem e liberados por Deus. Deus chama seus anjos para atender o seu servo, né? E diante disso, vem para nos servir os anjos de Deus, para trazer as bênçãos, o livramento, vem com a sua espada desembainhada, para trazer o livramento para a nação, para aqueles que clamam a Deus, né? Tiago 5,16, repetindo, confessai, portanto, os vossos pecados aos outros, né? A palavra de Deus fala que nós temos que buscar os santos da casa de Deus, para que possamos falar com eles a respeito das nossas mazelas, da nossa necessidade, para que haja uma orientação, para que haja oração, né? Confessar os seus atos diante do Senhor, né? Aos santos da casa do Senhor. Orar uns pelos outros, buscar em orar pela família, pelo pai, pela mãe, sempre estar em oração. E esse tema, cada lá uma igreja, tem muito a ver com isso, né? Vamos falar aqui agora sobre a importância da sua casa representar a igreja, né? Ou seja, você que é a igreja representa o reino do céu. Se assim muitas pessoas fizessem, o inimigo não estaria se andando na mente, no coração das pessoas dentro dos lares. E nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo todos os dias, principalmente nesses tempos mais difíceis que vão ficar e estão. E diante disso, nós sabemos que Deus, Ele quer o clamor da igreja, o clamor de oração. Não se sinta prejudicado porque você está orando pela igreja, pelo pastor. Não se sinta prejudicado em termos de dizer o seguinte, que eu estou cansado, só Jesus na causa. Estou orando pelo irmão, pela família, pelo ente querido que está no vício, nas drogas, na prostituição. Não se canse de orar por essas pessoas. Não se canse de orar pelo aquilo que você sabe que precisa de uma intercessão. Se você é intercessor, se você busca uma comunhão com Deus, você vai se encher do azeite. Se enchendo do azeite, esse azeite ele tem que ser renovado. E essa renovação é o poder do Espírito Santo sobre você, que nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos passar isso em oração, e essa obra, essa intercessão, é através da oração. Clamar a Deus pelo próximo, a orar um pelos outros. Amém? Não se sinta privilegiado tanto de dizer que ora por todo mundo, né? Isso é uma obrigação nossa. É uma obrigação do crente, do servo de Deus e principalmente da família. O maior campo missionário é dentro do nosso lar, aonde muitos desistem, porque às vezes nós não vimos e não vê mudança naquela pessoa que nós estamos orando. Mas é exatamente aí onde a batalha se trava. Quando a gente vê como se o inimigo está ganhando, é a hora de você clamar a Deus mais forte ainda. Se orou meia hora, ore 40 minutos. Se orou 10 minutos, ore 15. Se você orava
né, por um tempo, ore mais um tempo. Né? A palavra de Deus fala, se você for com alguém ao caminho e ele disser vamos, né, 1 milha, vá 2 com ele. Né? Então Deus sempre dobra a obra na nossa vida. Ou seja, Ele sempre está dobrando, porque não podemos parar e desistir das pessoas, em especial da nossa família. Porque vamos chegar lá no céu, diante do Senhor, e Ele vai perguntar pelo nosso irmão, pelo nosso pai, pela nossa mãe, o que é que nós fizemos para que eles fossem transformados, pelos nossos filhos. E a gente às vezes quer pregar, quer se apresentar ao pastor, se apresentar à igreja, fazer muitas obras e deixar os nossos entes queridos para trás. E a maior obra nossa é dentro do nosso lar. Amém? Cada lar uma igreja. Quero deixar esse comentário aqui, que o horário voa, né? Cada homem cristão deve se enxergar como pastor de seu lar. O tema continua, que é o que todo homem precisa saber. E assim, dentro desse tema, tem esse tópico que nós vamos falar, cada lar uma igreja. O homem, o cabeça da mulher, o cabeça da casa, ele precisa conduzir como sacerdote a sua casa, a sua família, a Deus. E isso começa através da oração, da leitura da palavra, um culto racional dentro do seu lar. Né? Um culto que venha trazer o convencimento das pessoas que precisam de Deus, que precisam do Senhor. Agora, esse culto, este lar, essa obra dentro do lar, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser respeitada em termos de eu estar ali falando com Deus, naquele momento com a minha família, e não entrar amanhã já em contenda, né, em brigas, em xingamentos, porque ali está sendo formado um altar para Deus. Está sendo formado o templo do Espírito Santo naquela casa, naquele local. Ali é um canal da igreja, é uma raiz da igreja. Né? Então o homem precisa, não de forma pejorativa, não de forma de imposição, mas de forma sábia, em oração. Se a esposa não quer, ou o esposo não quer, os filhos não querem, que já falei aqui antes, né? Vá você à frente desta obra, vá você à frente desta oração, clame por todos, sem exceção, porque fulano está chateado, porque fulano não gosta, porque fulano acha chato. Faça você é a coluna. Então você precisa manter essa oração aí. Amém? Cada homem cristão deve se enxergar como pastor de seu lar. Né? Ele já tem ali como uma posição sacerdotal. Né? Desse modo, cada lar seria uma pequena igreja. Né? É uma questão de levantada. Uma questão levantada. Por quê? É tão difícil sermos diferentes na igreja aquilo que somos em casa. Né? Repetindo. Porque é tão difícil sermos diferentes na igreja daquilo que somos em casa. Alguém já disse que em casa é que somos de fato nós mesmos, né? Então, na igreja, às vezes as pessoas elas se maqueiam naquilo que elas não são. Sorri, Pai do Senhor, louvam, mas em casa isso não é verdadeiramente vivido, né? Alegria, amor, compreensão, santidade, louvor a Deus. Então o homem ele precisa colocar isso dentro do seu coração para que isso venha responder dentro do seu lar. Porque o inimigo ele é sujo. Né? Qualquer brecha que tiver dentro na sua vida, nas suas atitudes, ele vai entrar no lar, ele vai entrar nesse casamento. E aí entra a destruição. Né? Deus chegando com a sua misericórdia, clamando a Deus, há tempo de Jesus trabalhar e expulsar todo o mal. Mas se não houver essa consciência que meu lar precisa ser colocado como altar de Deus, é muito perigoso. Por isso que muitas pessoas casam e muito mais se separam. Porque não traz essa consciência que Deus precisa estar sendo o primordial, o principal dentro do lar. Amém? Continuando aqui, irmãos, onde está o culto doméstico? Onde está nossa leitura individual da Bíblia?
A palavra de Deus tem espaço em nossos lares? É uma pergunta, né? A palavra do Senhor, ou será que a televisão ocupa todo espaço, né? Não é que a televisão precisa ser tirada, de forma que a gente não assista mais nada. Tem as notícias, tem as coisas que nós precisamos saber, né? E através da televisão nós sabemos, claro que tem a rede social, mas a televisão traz essa informação muito mais, vamos dizer assim, instantânea, né? Mas será que esse tempo que precisa deixar para Deus está sendo administrado? Que precisamos tirar um tempo para Deus? Determinar, ofertar a Deus um tempo, né? Vamos dizer oferta, porque às vezes nós achamos que o tempo do dia é todo nosso, inclusive até um pedaço da noite, né? E esse nosso traz com que a gente fique parado diante de coisas que não vai edificar a nossa vida. Não vai crescer espiritualmente, não vai crescer cultualmente, não vai crescer em conhecimento, né? Não vai trazer nada além de uma informação, né? Nós somos muito informados das coisas, mas a maior informação que nós temos que ter, às vezes nós não buscamos ela, que é a palavra de Deus. Ficar informado na palavra, para quando vier o adversário, quando vier o inimigo da nossa alma, nós temos as nossas defesas. Em Efésios 6,10 fala da armadura do Senhor, se revestir da armadura de Deus, né? Então, esses espaços estão sendo ocupados pela televisão, pelos programas, né? Que não edifica nada. A gente tem ali uma informação daquele programa, daquilo ali, daquilo que está sendo falado. Às vezes, perdemos muito tempo sabendo da vida de artista, de isso, daquilo, que não vai edificar nada na nossa vida, né? E quanto à vida de coração, o que dizer, né? E quanto à vida de oração, o que dizer? Oração. Nós temos oração, nós deitamos antes de orar. Primeiro nós oramos, depois deitamos, vamos dormir, acordamos, apresentamos o dia ao Senhor, tiramos 10 minutos na nossa casa para orar, né? Cada lar uma igreja, né? Porque todo mundo precisa saber que seu lar é direcionado por Deus e ele precisa conduzir a sua família a servir esse Deus dessa forma também. Será que encaramos esse tipo de vida cristã como fanatismo, né? Isso é fanático, isso é demais, não precisa isso, né? E quando a gente vai ver as coisas do mundo, não é fanatismo não? Assistir televisão demais é fanatismo, né? Nós estamos se entregando às informações do mundo através da rede social, da mídia. Nós queremos ser informados de tudo, mas é oração, né? Será que essas informações não é demais? Será que estar na televisão o dia todo não é demais? Então a gente está sendo fanático com televisão, está sendo fanático com saber muita informação, né? E aí vamos buscar equilibrar, vamos ter informações, vamos ver as notícias, né? Que as informações que a mídia nos dá, mas vamos tirar um tempo para Deus no nosso lar. Esse tempo aqui é para Deus. Vai convencendo a esposa, o esposo, os filhos, que nós temos que preparar um altar para Deus dentro da nossa casa. Quando Noé encostou a arca encostou, que Noé desceu com a sua família, a primeira coisa que ele fez, ele edificou o altar para Deus. Ele quer dizer o seguinte, que essa família vai cultuar esse Deus. É o Deus que nos livrou, é o Deus que nos guardou, é o Deus que andou nessa arca, é o Deus que fez essa arca, né? Claro que quem fez a arca foi Noé, mas quem orientou, está lá em Gênesis, foi Deus para ele, né? Quanto os corvados, quanto o tamanho que ia ser aquela arca, para colocar a sua família e todos aqueles animais, que a responsabilidade é de Noé. Então ele edificou esse altar para Deus quando ele desceu da arca, amém? Sei bem que é viver numa sociedade sedentária, né? Sob um ativismo desenfreado, onde muitas vezes não se tem tempo para comer ou dormir bem,
Mas será que fomos criados para viver assim? Não, né? Claro que não. Creio que não. Será que Deus entende nossas desculpas de falta de tempo? E como fica a nossa casa? Glória a Deus. Creio que é possível mudarmos hoje esta situação e trabalhar para fazer de nosso lar um pedacinho do céu, que é possível servirmos, ver, né? Servirmos verdadeiramente, servos uns dos outros em nossos lares, assim como somos na igreja, a começar em nós, pais, vemos nossos filhos e esposas como nossas ovelhas e pastoreá-las com muito amor e zelo, pois temos o dever de cuidar, alimentar e ajudá-las a crescerem, conduzindo-os a Cristo. Eis uma sublime missão que não podemos omitir. Amém? Então, não é impossível, não é difícil conduzir o seu lar a Deus, colocar ali na sua casa, né, o poder do Espírito Santo através da oração. Nós não temos o poder de trazer o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem, né? Mas as nossas atitudes em relação à palavra, ao compromisso com Deus, nós não criamos poder para trazer o Espírito Santo. Nós criamos atitudes, situações do céu, da palavra de Deus, que o Espírito Santo é enviado por Deus, que é o próprio Deus, habita na nossa casa e no nosso coração, através dos nossos atos, pela luz da palavra. Aí esse poder vem sobre nós. Amém? Porque Deus, a promessa dele, Jesus quando subiu ao céu, ele falou que ia deixar o Espírito Santo como consolador da humanidade, né? E ele está aqui conosco para nos ajudar, nos ensinar nas nossas fraquezas. Aí a partir desse momento que você transforma o seu lar, transforma a sua casa no altar para Deus, aí você começa a trazer a consciência através do Espírito Santo naquele das famílias que aquela culto é necessário. Não é você juntar, né? Claro, quando der para fazer, faz, mas juntar o vizinho da esquerda, da direita, do fundo, e jogar tudo dentro da sua casa para fazer um culto. Todas as vezes que você chamar a sua família para orar. Não, é você e sua família. Que você está edificando a sua casa em nome de Deus, de Jesus. Amém? Vou fazer um culto hoje com a rua. Amém. É um culto missionário, evangelístico. Mas eu estou falando do homem trazer os seus filhos, a esposa, então né, a oração, a importância da casa se tornar a raiz da igreja. Né? Porque se fosse assim, irmãos, seria muito bom. Quando nós estivermos na igreja, ali seria a explosão de glória de Deus. Ali seria o ápice do poder de Deus no coração de todos daquela família. Porque ali vão os filhos, as crianças, com a consciência que vai adorar um Deus Todo-Poderoso. Isso já sai lá de dentro do lar. Já sai da sua casa, com aquele fogo abrasador, aquele fogo que vem, né, a chama no coração de louvar a Deus. Em questão, né, de estar em vigilância. Lá em Mateus 26, 41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa vigilância ela tem que ser constante, para que você se torne a raiz da igreja, o seu lar, a sua família. Amém? Como sacerdote do lar, temos o dever de proporcionar um ambiente de oração onde os seus não só recebem oração em seu favor, mas também aprendem a orar. A oração única em família traz a presença de Deus de forma ativa no lar e também resultados que edificam e impactam todos os membros da família. A oração tem um poder muito grande. É muito poderoso a ação da oração nas famílias, nos lares, naquilo que nós oramos. Por isso que Jesus falou que temos que orar sem cessar.
Por quê? Porque ele sabe que é necessário a oração constante para que as coisas sobrenaturais, negativas, sejam afastadas por Deus e as coisas sobrenaturais, positivas, que vêm de Deus, aconteçam na nossa vida. A oração é para isso. Claro que a oração ela tem que ter uma direção, um objetivo. Você não pode orar aleatoriamente. Você não conversa com uma pessoa falando a palavra, né, sobre finança, sobre saúde, mudando, né, o contexto das coisas, da palavra, daquela conversa. Você tem que ter uma conversa direcionada, o que você quer, o que você precisa, né? Deus sabe tudo que nós precisamos, mas nós precisamos falar com Ele, abrir a nossa boca, clamar a Ele, suplicar, amém? Pelas nossas falhas, nossa necessidade, e também sempre agradecer a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, ou deixou de fazer, que nem eu falei lá no começo. Às vezes Deus deixou algo de fazer, de acontecer na nossa vida, é porque não era bom aquilo naquela hora. Não quer dizer que Ele não vai fazer, mas quer dizer que Ele quer nos transmitir que aquilo naquela hora não era bom. Aos nossos olhos está tudo certo para acontecer aquilo naquela hora, nós queremos naquela hora. Mas aos olhos de Deus não. Então nós temos que respeitar o Pai que sabe todas as coisas. Amém? Que é o nosso Pai Celestial. Continuando aqui, exercer, o sacerdócio não é só declarar a palavra de Deus dentro de casa. Né? Não é só ler a palavra, não é só ministrar. Mas primeiramente vivê-la, né? Não adianta eu pregar aqui para os irmãos e não viver o que eu prego. Vivo falando mal dos outros, né? Apontando, acusando, xingando dentro de casa, né? Não dando exemplo para os filhos, não sendo um canal de bênção para as pessoas, na minha família, dando um mau exemplo de servo, né? Então, exercer o sacerdócio não é só declarar a palavra de Deus dentro de casa, mas primeiramente vivê-la. Então nós precisamos, muita gente hoje, infelizmente, estão pregando muito, mas não estão vivendo nada. Estão na igreja todos os domingos, mas não estão vivendo o que ouvem. Né? Tem muita gente que gosta de muito rebuliço na igreja, de revelação, né? Pastor que revela, eles adoram, né? Começa a adorar o pastor, porque revela, né? Na verdade, eles estão esquecendo do dono da bênção, que é Jesus, né? E muitas pessoas não estão ligando mais para essa questão de ter que aprender. Eu quero aprender na igreja, eu quero ouvir o que o pastor vai dizer, para que eu possa aplicar na minha vida, que palavra vai ser dita hoje. Claro que você tem que pegar o que é bom para você, o que vai edificar a sua vida, não o que é bom para você, porque a palavra é boa para todo mundo. Mas assim, às vezes, quem está ministrando fala coisas que não precisa você levar para a sua vida, né? Você não vai edificar a sua vida, então você deixa de lado. E o que você vê que a luz da palavra você traz para a sua vida, mas você precisa ter o desejo de conhecer, de crescer espiritualmente, de viver uma vida santa, de transformar de dentro para fora. Eu sempre bato nessa tecla. Até sou julgado que diz que eu fico pregando a mesma coisa, mas eu não vou parar de pregar enquanto Jesus não mandar eu parar. Amém? Vou bater na mesma tecla. Porque eu bato na mesma tecla? Porque as pessoas ficam fazendo as mesmas coisas, vão errando sempre naquilo, e eu vou falar sempre aquilo. Eu vou falar que a pessoa tem que ser transformada dentro para fora todas as vezes que eu for pregar na igreja, toda vez que eu fizer um live. Eu vou falar que as pessoas têm que mudar seu caráter. O resultado da sua vida é aquilo que ele é por dentro, vai ser por fora. Eu vou falar direto, né? Não vou mudar. Por quê? Porque as pessoas, quando o pastor fica falando de bênção repetidamente, ninguém reclama, né? Quando o pastor fica falando que ele vai ganhar bênção, que você tem que fazer isso para ganhar isso, ninguém reclama. Fala todos os cultos, ninguém reclama. Mas quando o pastor fala repetidamente que ele precisa mudar, incomoda, é chato, é a mesma coisa. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa está no erro, na sua vida, que precisa mudar de dentro para fora, é desafiador. É difícil. Quando o pastor fala isso, para as pessoas fazerem isso, tentar mudar, buscar mudar, ou pelo menos tentar, né? Ela se sente confrontada, ela se sente um desconforto, porque ela tem que mudar o que ela não deseja, então ela não quer. Então ela quer viver uma vida maquiada, uma vida falsa,
que dentro da igreja ela abraça, ela dá parte do Senhor, ela sorri, é uma pessoa maravilhosa, mas dentro de casa não corresponde ao que ela vive na igreja. Não vai entrar no reino do céu. Não foi transformado, não buscou a transformação. E o Evangelho é transformação. O Evangelho é querer ser transformado. O Evangelho é querer mudar. É ter a consciência que errou e quer mudar. E não viver 10, 15, 20 anos dentro da igreja sem querer o ensinamento, sem querer ser pastoreado. A pior raça de gente dentro das igrejas é as pessoas que não querem ser pastoreadas. Por quê? Porque elas se acham autossuficientes. Tudo que é falado, ela confronta. Tudo que é falado, ela não aceita. Ela acha cafona, ela acha errado, o conceito não é esse, mas aqui a questão não é errado, a questão não é conceito, a questão não é ideologia, a questão é a palavra de Deus, que fala que a gente tem que pregar o que vive. É isso que Deus está dizendo, né? Deus fala que nós temos que vigiar primeiro para depois orar. E isso é falado. E as pessoas não aceitam, né? Como é que eu vou ter um casamento abençoado se dentro de casa eu não vigio? Como é que eu vou ter um casamento? Como é que eu quero que meu esposo ou minha esposa me ame se eu não dou oportunidade, né, não dou oportunidade dessa pessoa ver algo em mim diferente de bom, né, que eu possa dar um carinho. Eu só quero receber, mas não quero dar. Então essa pessoa vai para a igreja e não vive o que está ouvindo, o que ela aprende. Ela aprende, mas não vive o que aprende, o que ela aprende, né? Continuando aqui, irmãos, que o tempo está acabando, eu vou ser breve hoje. Que nem eu falei, exercer o sacerdócio não é só, né, declarar a palavra de Deus dentro de casa, mas primeiramente vivê-la. Porém, além de se dispor para ministrar aos filhos e também um ao outro, quer dizer, o casal entre, né, vamos dizer assim, ser recíproco, né, em termos de orar, de falar da palavra um para o outro, o casal cristão deve aprender a praticar a prática de orar juntos, pois quando o casal oram junto, desfrutam de princípios como nos ensina a palavra de Deus. Muito importante. Quando o casal oram junto, irmãos, o reino do céu se move. As coisas ruins, né, que está ali tentando se aproximar do sentimento, do coração daquele casal, é destruída. Deus desce com a sua providência. Há uma paz que reina ali naquele lugar. Fica como se fosse um alimento. Na verdade, a palavra é alimento, mas eu estou falando assim, a oração passa a ser um alimento para a alma do homem, diante de Deus. Amém? Ainda vos digo mais, no Mateus 18, 19 e 20, né? A importância do homem, do casal estar orando junto, na concordância, conversando, falando com Deus, né? Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem falou isso? Jesus, né? Mateus 19, 18, 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Aonde está 1 ou 2 reunidos, Deus está ali. Em nome de Jesus. Né? Claro que tem que ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos apresentando meu lar, minha família, minha esposa, um para o outro. Irmão, isso é um poder sobrenatural muito poderoso. Quando um casal está ali. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis a gente descobre que o grande projeto de Deus para a humanidade é a família. Né? Quando você vê uma sociedade, muito liberalismo, muita, vamos dizer assim, imoralidade, muitas coisas ruins que o mundo ali coloca, você pode ver que tem poucas pessoas, poucas famílias tradicionais naquele meio. Tem poucas pessoas ali envolvidas no espiritual com Deus. Mas quando você vê uma sociedade tradicional, com princípios bíblicos, você sente aquela família ali dentro daquele lá uma paz. Você sente a presença de Deus.
E quando há oração, o sobrenatural de Deus, o sobrenatural, ali onde Deus opera, né, com o seu poder, com os anjos, com o Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração, na nossa casa, ele desce sobre a sua casa. Porque é promessa de Deus. Né? A sua casa, a sua família é promessa do Senhor. Que o inimigo quer derrubar todos os dias. É por isso que tem que ter oração todos os dias. É por isso que lá em Mateus 26, 41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos fechar as brechas. Claro que tem a diversidade das famílias, dos casamentos, mas isso não pode permanecer um dia, 2 dias, 3 dias. Isso tem que ser cessado. Você que é servo de Deus precisa entender que nós temos que eliminar os sentimentos que traz feridas. Né? As feridas elas precisam ser cicatrizadas pelo poder do Espírito Santo e colocar a diversidade em mesa para que o casal converse e coloque tudo nos eixos ali em termos de concordância. Porque é assim que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Eles vivem em concordância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são características diferentes. São pessoas diferentes. Porém, é o próprio Deus. Mas cada um tem sua função. Mas vivem em concordância. E é isso que Deus quer dentro dos filhos, com a esposa, aquela família. Amém? Porque ali é a raiz da igreja. A Bíblia mostra que deve haver sintonia natural e espiritual entre o casal. E por isso deve haver uma constante vigilância para que pequenos desentendimentos não roubem deles o poder de unidade na oração. O desentendimento, irmãos, é aquele dia difícil, um dia nervoso, né? Às vezes sai alguma coisinha aqui, outra ali, mas o casal não pode dar ênfase a isso. Ele tem que eliminar essa diversidade logo, principalmente no decorrer do dia, para que as orações não sejam impedidas, para que a unidade, o poder da unidade da oração seja estabelecida. Ela tem que continuar, a unidade do casal ali, os filhos em oração. Amém? Em 1 Pedro 3,7, a palavra do Senhor fala: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Olha como é que é o negócio. Você está na igreja e sua esposa não vai. Chega em casa, o pé de briga. As orações já foram impedidas. O esposo fica em casa, a esposa vai para a igreja. Quando chega em casa, pé de briga. As orações já foram impedidas. Quando é impedidas as orações, isso quer dizer que Deus não está operando. Quem vai operar no lugar de Deus? O inimigo da nossa alma. Ele vai entrar ali sutilmente naquela questão, colocando feridas, colocando apontamento, situações que venham trazer mais feridas, mais mágoa, mais apontamento, mais questões de briga, de contenda, né? Então, em 1 Pedro 3,7, deixa bem claro que nós temos que entender que a mulher é o sexo mais frágil, nós estamos falando sexo mais frágil, nós estamos falando aqui o que todo mundo precisa saber, e que o lar, né? Cada lar é uma igreja. A igreja, nós podemos ficar xingando da igreja? Nem fora, nem dentro dela, né? Por quê? Porque lá é a igreja, é o templo, mas quem está ali é a igreja de Cristo, quer dizer, a noiva do Cordeiro. Ou seja, essa noiva não pode sair água doce lá na igreja e lá fora água salgada. Ou seja, palavras que saem positiva e negativa da nossa boca. E assim é o casamento, assim é o cônjuge, assim são as pessoas que estão na vida matrimonial, né? No matrimônio. Porque ali tem que estabelecer o poder de Deus. Vai nascer os filhos que vai ver aqueles exemplos. A mãe, comportamento, a mãe vai ser um exemplo para ela. O pai vai ser um exemplo, né? O pai vai ser uma figura representativa dentro da família até
a quarta, quinta geração daquela família ou mais. E aquela pessoa é muito importante. Ele ter a direção de Deus na sua vida é importantíssimo, para que os outros também sigam esse exemplo de crescimento, de santidade, de caráter, né? De comportamento diante das questões, o respeito para com o próximo, né? Se eu não tenho respeito para com o próximo, se eu não mudo meu caráter, se eu não me importo com meus erros, se eu tenho uma questão que não ligo para que eu possa mudar, como é que eu vou ter um lar dessa forma? Como é que eu vou gerar filhos, um lar, uma família, para uma sociedade que já está doente? Vai chegar pessoas mais doentes ainda, né? Porque a nossa sociedade está doente. Ela precisa da cura, e para a cura precisa buscar Jesus. Precisa se lá se tornar uma igreja, né? E isso é responsabilidade do sacerdote, né? Da casa, aquele pastor que representa aquela família, que o marido passa a ser o pastor daquela família, né? Outro fato que requer bastante vigilância é o fato, como já ouvi de diversos casais em relações à oração. O sentimento de vergonha ou crítica quando a forma de cada um orar, trazendo, em muitos casos, a divisão na oração, né? Como casal, diante de Deus é um só, devemos desenvolver sua intimidade no que diz respeito à vida espiritual da mesma forma que a física e emocional. Né? Não é fazer divisão já na oração. Ah, você ora alto, ah, você ora baixo, ah, você não ora. Não entre nisso, porque ali já vai criar uma raiz de divisão. Chega de tanta divisão, chega de tanto achismo, né? E começar logo num ponto de oração entre o casal, a diversidade, porque o outro faz assim, o outro faz assado, o outro ora assim, o outro ora assado. Não, ali tem que ter uma compreensão, ali é um momento de falar com Deus. Se entrarmos nesse termo, nós vamos ensinar nossos filhos que o individualismo é bom, e não é, principalmente na igreja e na família. A igreja ela tem que se unir, é um corpo de Cristo, membros não se dividem. Mas hoje em dia, muitas pessoas estão dando lugar para o inimigo para divisão, dentro das igrejas, dentro dos lares. O filho quer morar sozinho, né? A esposa quer sair sem o esposo, o esposo quer sair sem a esposa, né? Tudo é dividido, tudo é na questão da individualidade. E isso não é a igreja de Deus. Quando Jesus fala dos membros, ele fala do membro, o corpo de Cristo tem membros. Quem são os membros? Somos nós. O corpo, né, precisa ter olho, nariz, orelhas, perna, braço. E nós somos isso. Então tem que estar unido esse corpo. E assim é na família. Amém? Como casal diante de Deus é um só, devemos desenvolver sua intimidade no que diz respeito à vida espiritual da mesma forma que a física e emocional. Tudo é junto. E é de fundamental importância que o casal entre em concordância para desfrutar das bênçãos celestiais. Um dos meios pelos quais os casais aprendem a chegar a um acordo sobre um determinado assunto é orando junto. Bem, nós precisamos fazer isso. O que você acha? Eu não acho legal, mas vamos orar. Né? Vamos ver o que Deus diz. De repente você está na direção de Deus. Vamos ver se isso é de Deus. Né? Ou a esposa chega, bem, eu quero fazer isso e isso. Vamos orar? Vamos, você quer fazer isso? Meu Deus, eu não vou querer fazer. Não, vamos, me ajude em oração. É uma concordância, é a unidade, é a coletividade espiritual, tanto material, né? Vamos dizer, matéria, espiritual, e isso chega diante de Deus como uma só pessoa, porque nós somos cônjuges de uma só carne, assim fala a palavra. Então ele ora para o casal como um só, porém duas naturezas iguais. Então, como a noiva ela precisa viver em concordância, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus quer que o homem e a mulher na mesma concordância. Amém? É de fundamental importância que o casal entre em concordância. Amém? Como duas pessoas, cabe aos cônjuges
como duas pessoas, cabe aos cônjuges em acordo se reunirem em oração para poder desfrutar de presença de Jesus e obter respostas às suas orações, consciente de que seu cônjuge é o seu próximo mais próximo. Amém? Qual é o seu próximo? O seu próximo mais próximo é seu cônjuge, né? Então ali tem que ter essa concordância da unidade. Mas como a prática é bem mais difícil que a teoria, aqui estão algumas dicas para os casais que querem dar início a essa experiência maravilhosa. Como é que eu faço para começar esse projeto? Eu quero fazer esse projeto na minha casa. É desafiador, é difícil porque, em primeiro lugar, essa consciência Deus colocou em meu coração de estar colocando a minha casa como uma igreja. Repetindo, a igreja, quando fala igreja, é o templo de Deus que Noé fez quando desceu da arca, juntou sua família, fez oração e fez sacrifício a Deus ali. Em oração e tudo. A sua casa, porque é um ponto de oração, não é para juntar a rua toda e fazer um culto toda semana lá, não. Se Deus te mandar você fazer, de vez em quando, amém. Para levar as pessoas depois para a igreja, se você quiser fazer uma oração, chamar um amigo, outro amigo, de vez em quando, nesse culto da família, é bom. Mas que isso não seja corriqueiro, que não seja coisas repetitivas todas, vezes que você for orar. Você tem que conduzir as pessoas para a igreja. Agora, como é que eu faço para começar a minha esposa a orar comigo? Né? Não é brigando, nem posicionando, ninguém coloca em posição para ninguém fazer nada para Deus. Né? Eu aprendi isso. Se tem algo que tem que ser 10 pessoas na igreja para fazer, na obra, lá no templo, tem que ser 10, tem que ser 20, tem que ser 15. E eu estiver lá e não apareceu ninguém, eu faço sozinho. Né? Eu não vou imposicionar ninguém fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer. Eu não vou, porque se eu fizer isso, eu vou fazer a pessoa fazer uma coisa que ela não quer. E essa coisa ela não estava indo para o homem, ela estava indo para Deus. E Deus não recebe nada que a pessoa não queira fazer. Ela pode até fazer, para só não receber uma cobrança do homem. Ela faz para cobrir aquele cronograma, aquele programa ali que tem que fazer aquilo. Mas Deus não recebeu. Por que Deus não recebeu? Foi feito, foi executado, mas Deus não recebeu aquela obra. Porque ela não foi feita de amor. Porque a palavra de Deus é bem clara, ele fala aqui várias vezes. Amar o teu próximo, amar o teu Deus acima de todas as coisas. Né? Como é que eu vou chamar as pessoas para me ajudar na igreja se elas não estão vindo por amor? Se elas não estão vindo por Deus? Ela vem porque eu chamei, elas sabem o que tem que fazer. E eu sou obrigado a chamar? Não. Eu vou fazer porque eu estou fazendo com amor para Deus. E se alguém quiser fazer, ela vai vir fazer com amor a Deus, não a mim. Porque eu não tenho nada a oferecer para ela e aquela obra não é minha, ela é de Deus. Eu estou lá como qualquer outro. E assim também é o casamento. Vai fazer o projeto de oração, a esposa não quer ir, você tem que começar a orar para que essa esposa seja tocada por Deus e ela venha participar. O filho não quer participar, você vai começar a orar junto com a sua esposa que já chegou e quer participar, orar pelos filhos para eles virem participar. Se vai demorar um mês, uma semana, um ano, não sei, mas que você vai ter que começar assim, o primeiro passo é esse. Faça o projeto. Nunca queira fazer projeto na sua vida contando com ninguém. Você tem que contar com Deus. Eu aprendi muito isso. E como aprendi? Não adianta, você tem um projeto de Deus nas suas mãos, que Deus colocou nas tuas mãos, precisa de 10 pessoas, e não apareceu os 10, você tem que fazer. Porque Ele te entregou, Ele vai te cobrar. Se Ele colocou tua família nas tuas mãos, você tem que cuidar, Ele vai cobrar. Se Ele colocou a igreja nas tuas mãos, Ele vai cobrar. Que seja com uma, com 10 pessoas, com ninguém, Ele vai te cobrar. Porque Ele colocou e Ele sabe o que Ele está fazendo. Que Deus é Deus. Primeiro passo para que você inicie esse projeto de oração com a sua família no seu lar. Para vencer a falta de tempo no dia do dia, comecem com apenas alguns minutos de oração, juntos. Ambos podem orar ou cada dia um, de acordo com a disponibilidade. Esse tempo pode aumentar ou não. Você pode começar uma programação de oração com a sua família, 5 minutos. Aí hoje você ora,
amanhã sua esposa, se for 3 vezes por semana, vai intercalando, pode ser 10 minutos, se não der para ser 15, vai ser 10 mesmo, já tá bom, é melhor do que nada, né? Descubram juntos o melhor horário para fazer desse momento de oração um hábito. A gente não come todo dia meio-dia, não toma café de manhã, não lancha à tarde, não janta à noite. Se assim fizer, né, se tiver o lanche, se tiver a comida, não é nesses horários, a gente não precisa desse alimento, a alma precisa da oração. Por isso que muita gente está fraco, por isso que muita gente está desesperado, porque não oram, não tiram tempo para falar com Deus, para que a alma se acalme, que a alma se alimente do poder da oração. O homem dentro de casa precisa ter essa consciência que a sua família precisa, além ele como provedor do alimento, da casa, da família, das contas, ele precisa tirar um tempo para alimentar a alma da família através da oração. Amém? Descubram juntos o melhor horário, né? Isso é importante. Terceiro, na oração do casal devem se deixar de lado os estilos de orar. Alguns oram mais espontaneamente, outros em silêncio, outros formalmente, outros em línguas. Lembre-se que este é também um momento para edificar, e por isso ambos devem concordar com a oração do outro. Apenas conversem com Deus. Tem negócio de entrar no mistério, o outro falando difícil, né? É os dois conversando com Deus. É um momento de respeito um para com o outro, principalmente para Deus. E conversar com Deus é com calma, cada um no seu jeitinho ali, mas uma conversa com Deus especial, né? Então vamos aqui no quarto tópico, né? Vou falar 5. Sobre como devemos começar esse projeto de oração com o cônjuge no lar. A timidez e a vergonha de orar em voz alta frente ao cônjuge pode ser um empecilho, né? Tem que tirar essa timidez, mas aproveitem para quebrar essa barreira no relacionamento íntimo, né? Então, essa questão de orar não tem que ter vergonha. É falar com Deus, na sua espontaneidade, do seu coração. Amém? Quinto, para encerrar aqui, que o horário já acabou, para facilitar terem uma noite apenas para anotar num caderninho os pedidos de oração. Coloquem os álbuns de vocês como casal, para a família, individual, para a igreja e pelos amigos. É importante para o estabelecimento de seus projetos prioritários e para o fortalecimento da fé, já que com o passar do tempo vocês olharão para os pedidos já respondidos. Amém? Então é importante você anotar o que você pediu a Deus. Na verdade, a orientação para iniciar um projeto de oração dentro do lar, aqui tem mais ainda 10 tópicos que eu vou falar na próxima semana. Amém? Que você precisa aprender, anotar, como você deve proceder esse projeto, que é muito importante. Agora, se você for começar esse projeto de oração na sua casa, com a sua família, se prepare também em jejum. Né? Consagrando a sua vida a Deus, porque o inimigo também vai tentar tirar esse tempo. Ele vai tentar colocar diversidade, ele vai tentar colocar situações que você não consiga dar valor a isso. Né? Deixar para lá como se fosse algo que não é importante. Não é importante, o inimigo bota isso na cabeça, a pessoa desiste, mas de repente a pessoa está na igreja pedindo oração. E por que não é importante? Vai na igreja pedir oração, mas em casa não é bom, não estou mais com não estou mais com disponibilidade, não estou mais com desejo de orar mais. Né? Então o inimigo ele coloca isso como se fosse uma coisa assim, tempo perdido. Não é. Toda oração é uma plantação. Tudo que você fala com Deus é uma plantação. Você planta a oração diante de Deus, se apresenta a Ele, fica no seu trono, Ele vai dando a resposta ao seu tempo. Né? Então anote no papel, né, nesse tópico aqui, anote no papel os seus pedidos, porque a oração ela tem que ter objetividade, ela tem que ter objetivo.
E você vai anotar no papel que você pediu para Deus. Aí no passar do tempo você vai vendo aquela cadernetinha, anotar os pedidos, você vai eliminando e dando o seu testemunho, né? Deus me abençoou nisso, eu pedi, Deus me abençoou nisso, isso aqui não foi ainda, esse aqui está chegando. E você vai vendo o projeto da oração sendo executado na sua vida como resposta. O projeto você fez, você edificou seu lar, você chamou a família, você está ali lutando, está orando, fazendo aquele projeto toda semana, né? É um propósito para o resto da sua vida, para o resto daquele ano, né, de oração. E você anotou, você vê nos resultados, é uma plantação, você plantou e recebeu a resposta, recebeu a colheita, né? Então é importante o esposo saber que a oração no lar edifica muito a sua vida, a sua casa, e é um canal da igreja, é uma raiz da igreja dentro da sua casa. Amém? Então essa palavra que eu tenho aqui hoje para os irmãos, né, que nós estamos falando que todo mundo precisa saber. E diante disso, né, já nos próximos tópicos, né, logo a gente vai falar que toda mulher precisa saber. E essa parte é o do homem. E é muito importante, né, a família ter essa consciência. Que quando tem alguém dentro de casa que é servo de Deus, tem que respeitar. Porque está buscando o bem, está buscando a transformação daquela pessoa. Nós somos transformados todos os dias. Nós nascemos com um defeito. Esse defeito vem do pecado original, lá de Adão e Eva. E esse defeito vem sentimentos, vem mágoa, tristeza, opressão, depressão, enfermidade, a alma, né, doente. Tudo isso vem do pecado, né? É consequência do pecado original. E isso precisa ser consertado através da comunhão com Deus. Amém? E a igreja Jesus veio para colocar isso dentro da igreja, quer dizer, dentro do coração do seu povo. E você que está aí nos assistindo, vai nos assistir nesse live, quero fazer uma oração pela sua família, pela sua vida, e que você transforme o seu lar num lugar de oração para a sua família. E você vai ver a resposta, e você vai ver o poder de Deus descendo, e as providências, proteção de Deus chegando na sua família, na sua vida, no seu casamento. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, alcança esse casal, esse cônjuge agora. Em nome de Jesus te peço, Pai, para que o Senhor venha operar poderosamente no que eles querem alcançar. Diante do teu poder, Pai, eu te peço que nesta noite o Senhor alcance as famílias, os lares, as vidas que estão precisando, Senhor amado, de uma providência financeira, uma providência no seu celeiro. Meu Pai, aqueles que estão desesperados, sem seus filhos, sem se alimentar, Pai, precisando de uma quantia, precisando da saúde, precisando, Senhor amado, da providência do céu. Que o Senhor vá de encontro a essas vidas, esses lares. Que o celeiro esteja, Pai, que cheio da tua providência. O alimento esteja na mesa dos teus filhos nesta nação, neste Brasil. Pai querido, livra-nos deste mal, que essa pandemia seja cessada pelo poder do sangue de Jesus. Pai, que o Senhor venha repreender este mal, nesta terra, nesta nação, no globo terrestre. Eu te peço, Pai, que o Senhor alcance o teu filho da igreja, a Assembleia de Deus, Avivamento Pentecostal e ADAP. Os obreiros, os membros, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, angústia, opressão, que o Senhor venha trazer alegria e estar buscando cada vez mais a tua presença. Que cada um seja alcançado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que seja alcançado os seus corações, as suas vidas, seus lares. Que o Senhor venha dar prosperidade, livramento, que o Senhor venha dar saúde. Pai, Deus e poder, eu te peço a tua proteção pela nossa vida. Senhor amado, toma essa palavra que alcance vida distante, onde estiverem precisando ouvir essa mensagem. Que seus lares precisam ser um altar do Senhor, que precisa ser transformado através da oração. Fortalece essa coluna, essa pessoa que precisa entrar nesse projeto. E assim eles vão dar testemunho de vitória para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, obrigado por estar nos acompanhando nesta noite. Já falei para os irmãos que teve problema para começar um pouco mais cedo, foi um pouquinho tarde hoje, estou terminando já meia-noite e 20, né? Mas será, né, ficará aí a mensagem para os irmãos que quiserem acompanhar depois essa palavra, né, a respeito da vida conjugal, do lar, da importância da igreja dentro da sua casa, do poder de Deus dentro da sua família, na sua casa, na sua vida. Amém? Quero dar a bênção apostólica, agradecer a Deus pela sua vida.
Pai, obrigado por esta noite. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor amado. Te agradeço pelas vidas da tua casa, te agradeço pela tua igreja. Te agradeço, Senhor amado, Deus, podemos agora por essa oportunidade. E abençoa que esteja em paz a vossa igreja. Estejamos aqui domingo, transmitindo a palavra do Senhor. Que seja alcançado vidas, Pai querido, e sejam transformados os corações através do poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em nosso coração, que guiemos nossa fé, nossa união. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Amém.